Olá, boa noite. Susto seguido de transtornos. Caminhão pegou fogo na Avenida Garibaldi e o trânsito ficou completamente congestionado na região. O programa de hoje também fala sobre o assalto a um ônibus de excursão. Viagem interrompida. 35 estudantes foram assaltados na BR-101, próximo a Lagoinhas, a 100 quilômetros de Salvador. Transtornos na Boca da Mata. Moradores do bairro pedem ajuda ao Fala Bahia para denunciar os buracos e os problemas com o transporte. E você vai ver também. Projeto de redução da alíquota previdenciária para 5% é o tema da conversa que eu vou ter com o advogado Dr. Fernando Vasconcelos. Tudo isso mais as dicas de cultura agora no Fala Bahia, hoje com Iula Verde. Está começando mais um Fala Bahia, hoje é quinta-feira, 24 de novembro. O nosso site é o falabahia.com e você também pode seguir a gente pelo nosso Twitter. O endereço é twitter.com/fala_bahia. Vamos saber o que foi notícia hoje nos principais jornais do país. Folha de São Paulo, alvo de investigação, turismo é autorizado a gastar 57% a mais. Estado de Minas, fraude no Ministério do Trabalho encarece obra para a Copa 2014. Diário de Pernambuco, norte do Japão é atingido por terremoto de 6,2 graus. Correio Brasiliense, taxa de desemprego fica em quase 6% em outubro. Estado de São Paulo, gravações revelam fraude de 700 milhões em obra da Copa. E o jornal Correio, que é líder em circulação, vamos mostrar aqui a manchete de capa. Economia da Bahia volta ao 6º lugar. Estado retoma a posição no cenário nacional que perdeu para Santa Catarina com a crise mundial de 2008. É o que diz o IBGE e é o grande destaque de hoje do jornal Correio e vale tudo na pista. Olha só o flagrante que o repórter, aqui na verdade, Marina Silva, fotógrafa do jornal Correio, flagrou na BA 516. Motoristas sofrem com armadilhas na BA 516. E na coluna do Emerson, que é diária, aqui no Jornal Correio, 50 centavos nas bancas, ele traz aqui diversas notas, entre elas Jaguariúna é aqui, se referindo aí a uma piscina que foi mostrada no programa CQC da Band, e aí ele relembra um caso que ele já noticiou, inclusive, aqui no Fala Bahia, que é uma piscina do interior aqui do estado, que fica lá na cidade de Irecê, onde foi mais um exemplo de desvio de dinheiro. Ele já retratou e faz essa comparação na coluna de hoje. E agora a gente mostra as fotos impressionantes de um caminhão que pegou fogo no início da tarde de hoje, no fim da Avenida Garibaldi, sentido Lucaia. A equipe do Fala Bahia flagrou o momento exato em que o veículo foi incendiado. As chamas foram tão altas que atingiram as placas de propagandas e o mato que cobre o morro que fica ao lado da pista. Rapidamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local para controlar o incêndio, mas o trânsito ficou muito congestionado na região. Por sorte, ninguém ficou ferido e, segundo o Corpo de Bombeiros, só a perícia vai poder identificar as causas do incêndio. E na BR-101, no trecho próximo a Lagoinhas, a 100 quilômetros de Salvador, 35 estudantes foram assaltados hoje de madrugada. O ônibus em que eles estavam vinha de Recife e seguia para a Chapada Diamantina. Segundo a polícia, 5 homens armados que estavam em um carro obrigaram o ônibus a parar no momento em que o motorista diminuiu a velocidade para passar por um quebra-mola. Todos os estudantes foram saqueados. Os assaltantes levaram aparelhos celulares, notebooks e outros objetos. Depois do assalto, o ônibus seguiu para a Feira de Santana, onde as vítimas prestaram queixa na delegacia. Estava dormindo, descansando, né? De repente os meninos falaram que era assalto. A gente ainda estava um pouco transtornado, demorou para cair a ficha e ficamos muito nervosos, né? Sem reação. Fui procurar coisas para dar para eles, os materiais de valor para dar para eles e sentar e ficar esperando eles passar para dar as coisas, mas ficamos muito nervosos. Isso deixa a gente muito entristecido e acaba também deixando a gente desgostoso em voltar a fazer qualquer tipo de ação nessa cidade. Os estudantes passaram a noite em Feira de Santana e continuaram a viagem hoje de manhã. Eles fazem parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. E 4 pontos clandestinos de coleta de material reciclável foram fechados no bairro de Gravatá, aqui em Salvador. 8 pessoas que já estavam sendo procuradas pela polícia foram encaminhadas para a primeira delegacia no Complexo dos Barris. A operação da PM, em conjunto com outros órgãos da Prefeitura, começou às 8h30 da manhã.
De acordo com o levantamento feito pela polícia, no Gravatá funcionam 11 pontos de coleta, mas alguns desses locais são usados como fachada para a venda de drogas. O material para reciclagem encontrado foi recolhido e os pontos clandestinos vão ser lacrados. A polícia vai passar a fazer fiscalizações diárias na região. Foi realizada hoje no Centro de Convenções da Bahia a abertura do Fórum pela Cidadania, um dos eventos em comemoração aos 40 anos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. O presidente do Tribunal Conselheiro, Paulo Maracajá, presidiu a cerimônia de abertura do Fórum pela Cidadania, com as presenças do governador Jacques Wagner e de outras autoridades. O Fórum pela Cidadania vai até amanhã e faz parte das comemorações do aniversário de fundação do TCM. A palestra de abertura do Fórum da Cidadania foi sobre corrupção na administração pública e suas consequências. E depois do intervalo, você vai ver uma entrevista com o advogado Fernando Vasconcelos sobre a diminuição da alíquota para empregado doméstico. A gente volta já, instante só.